Olá, tudo bem? Hoje nós estudaremos na nossa videoaula 3, a unidade 3. Estudaremos sobre os classificadores verbais. Nós iremos conhecer o que são os classificadores nas línguas faladas. Esses classificadores nas línguas faladas em alguns países. Eu irei explicar sobre cada aspecto dessas línguas relacionadas aos classificadores. Vou explicar sobre essas complexidades. Vocês irão conseguir entender. Então, aproveita a leitura mais a videoaula. Por exemplo, eu irei explicar aqui só em língua de sinais. Vocês irão assistir e aprender somente através da teoria? Não, vocês irão fazer a leitura, entender e também assistir a videoaula. Então, a unidade 3 nós estudaremos classificadores verbais, ok? Vamos dar prosseguimento. Então, os classificadores verbais, eles têm alguns aspectos. Ele tem os aspectos relacionados à propriedade dos classificadores. Outro aspecto é a realização dos classificadores verbais. Também temos os tipos de classificadores verbais. E como que ocorre a interação entre os três tipos de classificadores verbais. Temos também os classificadores verbais e a função sintática do argumento. Como que é a sintaxe desse argumento? Também, outro aspecto é a combinação de diferentes tipos de classificadores. Como que ocorre essa combinação? Então, hoje nós iremos estudar esses aspectos e eu irei explicar cada um deles, tá bom? E nós temos as propriedades dos classificadores verbais. O que são elas? Nós temos que o classificador verbal ele se origina através da ligação de outros termos. Pode estar ligado à forma, à consistência, ao tamanho, à posição, à animacidade. Todas essas categorias se ligam ao verbo formando o predicado. Tem um classificador verbal e ele vai se ligando a uma dessas categorias. Os estudos dos classificadores são mais voltados na área da semântica. Então, a área da semântica que estuda os classificadores. Só que não significa que os classificadores verbais eles se originam somente do verbo, não. Eles podem se originar também de um substantivo, que é esse sinal ou este sinal. Tá certo? Então, como que é essa origem? Necessariamente ela não é originada de um classificador verbal. Eu tenho lá um substantivo e esse substantivo ele pode dar origem a um outro classificador. Eu tenho as propriedades dos classificadores, eu tenho o substantivo,
que ele precisa estar ligado a um léxico para que ele possa ter uma origem gramatical. Só que não é apenas uma concordância gramatical, é mais uma seleção lexical do que uma concordância gramatical na origem desses classificadores. Os estudos semânticos, eles possuem suas limitações em relação aos classificadores. Então esse autor, ele fala que os classificadores verbais, eles são determinados pela função do discurso. Eu faço discurso, as minhas escolhas dentro desse discurso. E assim eu tenho predicado adicional dentro desse meu discurso. Então existem 3 tipos de classificadores verbais e vocês irão entender um pouco sobre eles. Então, este autor do ano de 2002, não, de 2000, ele realizou suas pesquisas e colocou algumas características desses 3 tipos de classificadores que eu irei mostrar para vocês. Como que são esses classificadores em alguns países, que fazem parte das línguas das comunidades de alguns países. Fala sobre a incorporação classificatória de substantivos e como que esse substantivo ele tem a função de sujeito ou de objeto. Como que ele exerce essa função na língua? Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Este lugar aqui é lá na Índia. E lá, a língua, o nome da língua que eles falam lá é o Mali. Onde que é falado o Mali? É na Índia, é a língua lá da cultura deles. Eles falam mais de 40 línguas e essas línguas possuem classificadores. E elas possuem, todas essas línguas possuem classificadores verbais. É uma língua lá da comunidade deles. E eu vou mostrar para vocês perto da América e também perto lá da Índia. Vou mostrar aqui esse exemplo de classificadores verbais. Como que é essa ligação com o substantivo. Como que o substantivo exerce a função de objeto. Eu tenho a frase lá, perto de Mali, lá na Índia. E eu vou mostrar, prestem atenção, observem aqui. Vocês viram como que a frase na língua Mali fica totalmente diferente? Parece que a língua é sintetizada. O substantivo, ele vai direto ao referente. Vai direto ao classificador, que é o bebê. É a forma que eles falam lá. O classificador verbal, ele assume a função de sujeito. Eu vou mostrar como que acontece esse aqui. Observe esse exemplo.
Vocês viram como que a frase fica totalmente diferente? Então, eu tenho a árvore de ferro, que é um classificador, e elas transformam o sujeito na língua deles. Vocês perceberam como que é diferente? Então, é o costume lá da língua deles. O segundo tipo de classificador verbal são os classificadores verbais afixados ao verbo. E o autor fala que esses classificadores, eles podem ser, eu tenho o classificador, e eles podem ser prefixos ou sufixos. Tem o prefixo e o sufixo, que eles denominam o afixo, para eu não precisar ficar repetindo a palavra toda vez. Então eu não preciso repetir a palavra. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, na língua imanda, que é um país, existem aproximadamente mais de 100 classificadores. E eu vou mostrar para vocês como que são esses classificadores dentro dessa língua. Lá eu tenho essa palavra e eu tenho o classificador, que é a fruta. Essa forma se liga ao verbo. Então, eu tenho o coco, você me deu um coco. E assim a língua parece que ela é sintetizada. É a forma deles falarem lá, essa palavra. Eles parecem que sintetizam a língua. Interessante, né? Outro país, em Terena, o autor ele fala que existem classificadores que caracterizam os argumentos de sujeito e objeto. Ele explica que esses classificadores eles caracterizam se ligando ao tamanho e à animacidade. Por exemplo, eu tenho essa palavra, o puí. Vocês viram? Antes eu expliquei para vocês sobre o prot e agora eu estou explicando sobre o puí, que significa lá na língua deles uma coisa redonda. Significa lá uma coisa redonda. É próprio da língua deles. O terceiro tipo de classificador verbal. Tem o verbo, classificador verbal, que ele é referenciado como um supletivo. Ele age como uma referência de supletivo na língua. Algumas línguas possuem esses tipos de classificador. Vocês viram sobre esses três tipos de classificadores? Então,
Agora eu irei explicar para você sobre a interação entre esses três tipos de classificadores verbais. Como que ocorre isso? O autor, ele fala que tem lá ó, o classificador verbal, e esse classificador verbal, ele dá origem a um substantivo. E assim ele vai originando outros substantivos. Sim, através desse classificador verbal. É como o foco dos estudos não é sobre os classificadores verbais, mas as pesquisas elas são realizadas na gramática dentro do sistema linguístico, mais sobre os substantivos. O autor ele fala sobre como que se dá esses supletivos e que os estudos são mais baseados como se originam os supletivos do que gramaticalmente os substantivos. Os classificadores verbais, eles têm o NP. O que é o NP? É o sintagma nominal. Tem um classificador verbal e assim eles vão gerando os sintagmas nominais, que são os sujeitos, que podem ser os sujeitos, que podem também se originar o objeto. Através do NP, eu posso originar um sujeito ou um objeto. Então, eles precisam se ligar a outros termos, formando os predicativos. Que são os adjuntos e os complementos. Por isso que eles são chamados de argumentos, esse tipo de ligação. Existem as combinações de diferentes tipos de classificadores. Essas combinações, elas são como sistemas distintivos. Eu tenho lá as categorias. Então, eu tenho a categoria de classificadores afixados. E tenho a categoria de sistemas distintos. Só que depende muito da língua. Por exemplo, tem língua que existem classificadores verbais, mas tem língua que não tem classificadores verbais, que elas não tem como elas fazer esse tipo de complemento. Essa pesquisa ela demonstra como que são as combinações desses diferentes tipos de classificadores. Em alguns países existem, como a África, Austrália, Índia e Mali. Existem classificadores dentro dessas línguas. A base teórica para esse texto é deste autor, de 2000, ele que fez essa pesquisa, tá bom? Hoje, nós temos pouca fundamentação teórica
porque essas línguas são difíceis, porque são línguas de outros países, mas essa fundamentação teórica era só para você conhecer como que são os classificadores nas línguas faladas. Quero aproveitar, eu vou entregar uma atividade para os tutores presenciais, para eles passarem para vocês, que é um vídeo. Esse vídeo é em língua de sinais e ele faz parte da nossa terceira videoaula. E esse vídeo eu peguei do Letras Libras. E ele fala sobre os classificadores na língua de sinais. É bom para que vocês possam aprender, assistirem, né? Vocês têm 40 minutos de aula, então quando vocês terminarem, vocês podem discutirem o que vocês entenderam ou o que vocês não entenderam do vídeo. Vocês podem fazer um círculo ou se dividirem em grupos menores para fazer essa discussão. Vocês vão discutir e falar sobre o que vocês entenderam, como são os classificadores verbais nas línguas faladas, né? Se tem pesquisas de classificadores verbais nas línguas de sinais. Vai ser o momento que vocês vão conversar e discutir em língua de sinais, para que vocês possam praticar a sinalização de vocês. Vocês conseguem, tá bom? Vou entregar essa atividade, esse vídeo, ele é direto em língua de sinais, então vocês aproveitem para entender como que se efetiva o classificador, para vocês entenderem, para estudar para a próxima aula nossa, que eu vou falar sobre classificadores nas línguas de sinais. Eu irei falar detalhadamente do classificador nas línguas de sinais, como que são esses classificadores nas línguas de sinais. Eu irei explicar detalhadamente, irei falar sobre os tipos de cada um deles, tá bom? Então hoje a nossa aula terminou. É bom para que vocês continuem aprendendo e eu torço para que vocês aprendam, certo? Então bons estudos para vocês. Até a nossa próxima videoaula, tá certo? Tchau!